misericordiosa. Às vezes, a gente tem que pensar assim. A misericórdia tem que ter essa visão. Você não pode impedir o passarinho de fazer cocô na tua cabeça. Pode? Mas você pode impedir ele de fazer o ninho. Você entende o que é misericórdia? Se você não pode impedir o passarinho de fazer o cocô na tua cabeça, impeça ele de fazer ninho onde não deve. Isso é misericórdia. Eu lembro disso, porque eu, de cocô de passarinho, eu sou meio profissional. Eu tenho que atravessar a praça na minha cidade para ir na missa na catedral ao meio-dia. E eu tenho propósito de missa diária. E eu saí correndo, se falta é uma outra coisa que falta misericórdia. Não vá para a missa correndo tudo, vá com o tempo da missa que você precisa. Às vezes a gente falta com as normas litúrgicas aí. Mas eu, atendendo a pessoa sem correr, tive que atravessar a praça. O passarinho, cima da minha cabeça. E aquilo era uma diarreia, não era um cocô normal, era um passarinho com infecção intestinal. E aquele negócio lá, e eu quando eu vi aquilo, eu falei, não vou para casa tomar banho. E o Senhor falou assim, e o teu propósito comigo? Eu falei, Senhor, eu falei assim, teu pecado fede mais que isso. Eu comecei a esfregar direito. A catedral da meio-dia, o Ricardo vai lá contar, é lotado, né? Quando eu entrei na catedral, eu sentei no último banco, para não chamar muita atenção. Estava lotado, não. Quando eu sentei, fiquei sozinho, dava para deitar no banco. Na hora que o padre foi me dar a Eucaristia, ele fez assim. E eu tive que ficar com nhaca de passarinho na cabeça, porque eu tive um propósito com Deus. Eu não sei se eu espantei muita gente, mas eu sei que eu cumpri meu propósito com Deus. Eu não faltei com misericórdia com ninguém. Eu deixei de ser misericordioso quando eu não colaborei para aquele passarinho fazer um ninho naquela árvore. Não é culpa do prefeito, não é culpa de quem cuida da praça. A culpa também é minha que não colaborei para que ele fizesse a coisa certa. O problema do Brasil hoje não está sendo os políticos, está em mim e em você. Nós somos corruptos quando nós passamos na frente dos outros na fila. Nós somos corruptos quando nós queremos levar vantagem em alguma coisa, quando queremos subornar para ter uma vaga, para ter um lugar, para conquistar um espaço. É a mesma corrupção, não é misericórdia. Nós deixamos de ser misericordiosos quando nós passamos na rua e vemos uma pessoa caída e desviamos. O dia que essa pessoa vê a gente usando o microfone, ela vai pensar assim: Varela, fala, mas não vive. Friboi puro, carne de primeira, nada do Espírito Santo. Nada do Espírito Santo, carne pura. Técnica, conhecimento, ajuda, mas o que salva é a misericórdia, é a santidade, é a luta pela fidelidade ao sagrado. Depois, eu quero terminar já nesse momento, lembrando, nós temos consciência da eterna misericórdia. Nada pode apagar a misericórdia de Deus. E qual é a atitude da misericórdia de Deus? A nossa atitude diante da misericórdia de Deus é sermos misericordiosos. Porque quanto mais misericordiosos nós somos, mais nós seremos misericordiosos, mais nós alcançaremos a misericórdia. Mas não é essa a realidade. Nós temos que reconhecer isso. Somos fracos. Nossa primeira atitude diante da misericórdia, nós condenamos, nós culpamos, nós punimos, em vez de experimentar a misericórdia. E nesse tempo, nós temos que fazer essa reflexão. Não temos misericórdia quando julgamos, condenamos e vemos o mal nos outros. A palavra de Deus diz, e esse é o nosso tema: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Santo Antônio Maria Claret, eu gosto muito dele.
E eu termino aqui para a gente rezar. A gente vai fazer uma grande renúncia e vamos entrar num momento profundo de oração, porque eu acho que o que mais nós precisamos na renovação carismática é ser carismático. Ou melhor, acho que tem que pôr no verbo conjugado no tempo certo, para voltar a ser carismático. Nós já fomos muito carismáticos quando nós sonhávamos que o mundo todo deveria ser carismático. E hoje nós ficamos torcendo que as pessoas não no nosso grupo de oração para a gente não ter trabalho. Vai chegando o dia do grupo de oração, a gente diz, bem que hoje podia ser folga. De novo, você podia. De novo, assembleia, para sério, tanta alma para salvar o nosso coordenador que ia reunir a gente lá. Essas almas que o diabo está fazendo. Almas tíbias para o Senhor. Essas almas causam repugnância, causam uma dor incurável na minha alma. Almas tíbias. E para não sermos uma alma tíbia e vivermos uma vida no Espírito, Santo Antônio Maria Claret dá 10 conselhos muito importantes. Primeiro deles, não deixe para ninguém o que tu mesmo pode fazer. Faz tu. Não deixe para ninguém aquilo que tu podes fazer. Faça tu. Segundo conselho. Não, esse tem tudo a ver com a gente. Essa crise, não tenho como pagar as contas, vou quebrar. Acho que eu estou em depressão, tem muita conta. O que eu vou fazer? Esse governo, essa corrupção, o que é que você gastar o que não tinha? Qual é o segundo conselho para viver o batismo no Espírito Santo e a misericórdia? Não disponha do dinheiro antes de ter na mão. O que a palavra de Deus diz no Evangelho? Se você vai começar alguma coisa, calcule se você tem dinheiro para terminar. Se você não tem, não comece. Terceiro ponto. Não compre coisa alguma por mais barata que seja, se não estiver necessitando. Não compre coisa alguma por mais barata que seja. Nossa, quando a gente vai para os encontros carismáticos, a livraria sai assim, amarrotada. Compre por comprar. Vai para as lojinhas. Tem gente que vai todo dia para a farmácia para ver se tem promoção de remédio ou lançamento. Parece mais ou menos aquela mulher, uma vez eu estava. Isso é verdade. Eu pregando no encontro e toda a palavra de ciência, a mulher que sou eu. E eu falei, meu Deus, o que essa mulher não tem? Aí veio uma cura de câncer de próstata. Eu falei, Senhor, se essa mulher levantar, eu jogo o microfone dela. O Senhor está curando uma pessoa com câncer de próstata. Ela botou, sou eu. Eu falei, minha filha, você está louca? Isso é doença de óbito, eu vou pegar, vai com o dia eu tenho. Vixe! Não compre nada por mais barato que seja, se eu estiver precisando. Já viu aquele servo que ela serve? O cara, ele vai atender o doente, vai atender o irmão que está precisando de um conselho. Eu já tive. Acho que eu também tenho esses sintomas. Que ajuda você vai dar. Como é que você vai auxiliar alguém se você fica se torturando à toa? Quarto ponto. Esse também não existe na renovação carismática. Existe em todas as outras coisas da igreja, menos na renovação carismática. Evita o orgulho. Porque é pior do que a fome, do que a sede, do que o frio. Você conhece esse servo orgulhoso? Não, né? Eu acredito que não gosta assim. Não pode, gente, uma pessoa batizada no Espírito orgulhosa. Gente, não existe. A gente tem que ser verdadeiro. Tem gente na renovação carismática que parece a quarta pessoa do Santíssimo Trindade. Tá doido? Desce pela história. Tira esse cabo de vassoura que você engoliu, prostra-se, coloca-se de joelho. Quebra o orgulho. Quinto,
Esse é bom. No mundo que todo mundo está procurando academia, nutricionista, regime disso, remédio para perder não sei o quê. Ó, Santo Antônio Maria Clara diz assim: nunca te arrependa de comer pouco. É um ato de misericórdia. Nunca te arrependa, não pode conseguir nenhuma coisa, eu que sou. Nunca te arrependa de comer pouco. Ele nem manda fazer jejum. Ele diz: nunca te arrependa de comer pouco. Olha que ato de misericórdia sobrenatural, pisciano. Mas não vá deixar mofar comida na tua prateleira, nem porque tem um monte de gente passando fome. Aquilo que você deixa de comer, você tem que dar para alguém comer. Senão tua misericórdia é só pensando em você, na beleza, no teu corpo. Você já pensou se fechar a boca? O dinheiro que você fica gastando com essas coisas por aí, quantas almas você podia alimentar? Quantas obras, como precisam lá em breve, Zafuá, em Soura, em tantos outros lugares aí, nas nossas realidades. Eu não acredito, na nossa diocese tem cidades hoje que estão abaixo do índice da pobreza. Eu acho que aqui deve ter também, porque vocês também estão numa região muito sofrida, a irmã deve conhecer isso também. Não precisa ir lá em breve, senão que tem. Sexto ponto, esse também é bom. Toma sempre as coisas pelo lado suave e seguro. Mostre quem está em você, quem tem o domínio da tua vida. Esse é bom. Ah, gente, esse vale muito. Sétimo ponto: se estiver zangado, antes de conversar com alguém, conte até 10. Se estiveres ofendido, conte até 100. E se estiver enfesado, conte até 1000. Eu fiquei interessado porque ele foi fazendo esse multiplicador: 10, 100, 1000. Aí eu fui estudar a palavra enfesado e eu descobri da onde ela vem. A palavra enfesado vem do tempo da escravatura. Então os escravos, os coronéis, faziam xixi e cocô no barril. E quando o barril estava transbordando, eles tinham que colocar o barril na cabeça e ir até o rio para jogar aquilo no rio e lavar o barril. Quando eles chegavam no rio, eles estavam enfesados. É daí que vem a palavra enfesado. E quantas vezes você foi enfesado? Vai tomar banho, que nem vergonha, essa cara ninguém merece. Conta até 1000. Conta certo. Não, fala comigo hoje. Não. Tô nem aí. Vai se catar. Tá enfesado? Vai tomar banho. Ninguém merece. Presta para o almoço assim, então nem se fala. Outro ponto. Não. Esse serve para mim hoje. Caraca, não devia ter falado o que eu falei. Pensa bem antes de dar um conselho. E esteja sempre pronto para servir. Agora eu estava em Breves, e lá os padres e irmãs da Providência Santíssima, eles têm umas frases lá, 30 frases. Todo dia você tem que pegar uma frase com Nossa Senhora. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei cansado, estava arrebentado, 2 noites sem dormir. Nós tínhamos saído 3 horas da manhã, o senhor me levar para Curitiba, eu cedo de casa. Cheguei em Curitiba, não dormi nada no avião, mais uma noite inteira sem dormir no barco, chegamos lá direto para a missão, mas eu estava arrebentado. Eu fui na caixinha e peguei o papelzinho. Primeiro papelzinho que tinha, dizer assim: por que você gosta que te sirvam? O primeiro leigo ao pregar um congresso nacional da renovação carismática no Coreia. Então, eu estou acostumado a pregar na Espanha, Paraguai, Argentina, países de língua espanhola, na Itália, Portugal, língua portuguesa. Estou acostumado. Então, na Itália tem tradutor, na língua espanhola também tem tradutor. Mas eu sei, se o tradutor falar uma coisa, eu estou anunciando algo no Espírito, uma palavra de ciência, e o tradutor errou, eu corrijo ele. Eu tenho noção. Até em inglês mesmo você tem uma noção. Agora, como é que você vai ter uma noção da Coreia? Como é que é? Saramindá. O que é saramindá? Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, tchau. Annyeonghaseyo.
Fazem um coraçãozinho sem cabeça. Eles fazem o ginásio inteiro. Quando eu entrei no ginásio, eles gritavam: Amanhã, Senhor. Amanhã, Senhor. Sabe o que significa? Nós te amamos. O ginásio inteiro me acolheu desse jeito. Mas eu pensei comigo: Senhor, aqui eu não posso ter palavra de ciência. Foi o primeiro retiro que eu nunca tive uma palavra de ciência. Nunca, não teve retiro que eu preguei que Deus não me deu palavra de ciência. Naquele, foi: Senhor, eu não quero palavra de ciência. Porque se você me falar alguma coisa e o tradutor traduzir errado, vai dar problema. Então eu não sei o que ele vai traduzir, então não me dá a palavra de ciência. Cura, Senhor, na autoridade, no poder do anúncio da tua palavra. Faz prodígio e milagre. Eu prego a palavra, Senhor, você faz o resto. Eu fui pregar, gente. Na primeira pregação, um padre, 5 anos cego, depressivo, porque tinha perdido a visão. Eu estava proclamando o evangelho. O padre levantou da onde ele estava sentado. Tinha um cardeal, 2 bispos, mais de 70 sacerdotes. Ele levantou e vai para um vão da palavra e começa a proclamar a palavra. Depois de 5 anos ele voltou a chegar. No anúncio da palavra. Olha o que é a misericórdia no batismo do Espírito. Não teve uma palavra de ciência, mas os testemunhos de milagres são tantos, que depois que eu voltei da Coreia, nós louvamos o Senhor. Veio 12 pessoas da Coreia para agradecer o encontro. Viajaram 23 horas de avião para vir ao Brasil, participaram do louvemos, pegaram o avião de volta 23 horas para voltar para a Coreia. Agora, quarta-feira, o presidente nacional da renovação da Coreia vem para o Brasil, vem da Coreia. Um encontro de 15 dias que eu vou ficar agora em abril, que é pregar em todas as dioceses da Coreia do Sul e mais uma vez pregar o encontro nacional deles. Olha o que é, tudo pelos sinais do anúncio da palavra. Às vezes não é a imposição do carisma que diz que você é carismático, mas é você ter respeito pela cultura, pelo povo aonde Deus te envia. E aí a autoridade espiritual, e aí a graça de Deus vai acontecer de uma maneira tremenda. Termino dizendo: Deus é bom e misericordioso, e o Espírito Santo é a misericórdia do Pai e do Filho para nós. Ele não olha a nossa pequenez, nos ama incondicionalmente. A misericórdia faz parte da essência de Deus, e a sua perfeição é ser misericordiosos. É ser misericordioso, e nós precisamos, a partir da experiência da misericórdia de Deus, nos tornarmos misericordiosos com os irmãos. Aqui eu quero orar, pedir que Deus nos liberte de tudo aquilo que impede a gente de ser misericordioso. Mas é uma oração um pouco longa. Ela é uma das orações de quebra de maldição mais completa que tem. E nós descobrimos a partir essa experiência dessa oração a partir do estudo de São Tomás de Aquino, que é lá dos primeiros séculos da igreja. Século I já se usava muito isso, mas ela é mais forte mesmo a partir do século III até o século V, onde houve muitas heresias, muitas coisas escandalosas, e que a invocação das chagas do Senhor e do sangue aspergido em cada uma dessas chagas se tornava uma fonte de misericórdia, de libertação, de prodígios e milagres na vida do povo. São 7 chagas, diferente daquelas 5 chagas do costado, dos pés, das mãos, do coração perfurado. As 7 chagas: a primeira chaga, a chaga da circuncisão. Depois, a chaga da agonia, a chaga da flagelação, a chaga da coroação de espinhos, a chaga do caminho doloroso do Calvário e a chaga da crucificação e do coração perfurado de Jesus. Dessas 7 chagas, asperge como fonte de misericórdia inesgotável o sangue do Senhor, livrando a nós de toda a herança maldita, de toda a herança que herdamos do ventre, que herdamos da nossa genealogia, que herdamos da cidade que moramos, que herdamos da nação que habitamos, que herdamos da igreja que participamos. Nós somos livres de todo o mal. Nós precisamos, nesse ano da misericórdia, rezar por 3 pontos. Deus falava muito forte comigo quando eu pregava para os intercessores agora no Rio.
Nós precisamos orar pelo Papa. Orar pelo Papa, pelas necessidades do Papa. Depois o Senhor diz: orem pela nação. E depois peça para você, peça para a tua família. Eu disse: Senhor, mas por que nessa ordem? E o Senhor disse: não adianta eu fazer um milagre na tua vida e você chorar pela tristeza do povo do teu país, ou pelos escândalos da tua igreja. Você vai ficar doente espiritualmente. Então reza pela tua igreja, reza pela tua nação, e aí eu te faço uma criatura nova, derramando plenamente o meu Espírito sobre você. É um oráculo profético. Nesse ano da intercessão, nesse ano melhor da misericórdia, nós precisamos exercer oráculos proféticos, intercessão profética. Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo a Pai. Venha o vosso reino, ó Pai.